Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que a gente já está conversando desde o louvor, né? É algo que Deus tem falado comigo, falado ao meu coração. Eu tive, na sexta-feira que a gente fez o culto especial, eu tive uma visão de Deus falando comigo assim, eu vi um despertador. E um despertador despertando, no modo despertar. Sabe aquele despertador de desenho com dois negocinhos assim, uma bolinha? Então eu via ele despertando assim. E Deus falava ao meu coração, é um tempo de despertar, é um tempo dos adolescentes despertarem. Mas antes Deus falava comigo, né? É um tempo de você despertar, Isabela. E eu creio que todas as vezes que a gente vem ministrar alguma coisa, Deus sempre fala algo com a gente antes, né? E eu tenho certeza que essa palavra, antes de ser para qualquer um daqui, ela é especialmente para mim, né? Deus repartiu comigo antes. Deus me convidou para esse lugar de despertar, de ouvir a sua voz e de quebrantar o meu coração na sua presença. Eu fiquei muito emocionada no louvor, porque eu pude sentir Deus falando. Eu vou chorar aqui, gente. Eu sou muito emotiva, mas na presença de Deus eu acho que eu sou um pouquinho mais. Eu pude sentir Deus falando e confirmando no meu coração que era uma palavra para esse momento, né? Então, queria te animar, abrir seu coração e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Eu creio que Deus tem algo para dividir com o seu coração, que eu seja instrumento para isso, amém? Amém. Vamos começar lendo duas passagens. A Gabi falou, né, sobre uma mulher, e eu queria te contar, não sei se você sabe, mas são duas mulheres na Bíblia que tiveram a atitude de derramar um perfume aos pés de Jesus. Não sei se você sabia disso, mas são duas mulheres, né? Não é uma só que faz isso. Então, vamos abrir lá em Lucas 7, do 36 ao 50. A palavra de Deus é maravilhosa, amém? Então, a gente vai ler muitos versículos e você vai ficar muito feliz e muito animado com isso. E você não vai achar chato, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Oi? Não entendi. Lucas 7, do 36 ao 50. Eu não falei? Falei, né? Então, Jesus é ungido por uma pecadora. Presta atenção no que a gente vai ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Simão é o fariseu, tá, gente? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: mas quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Então essa é a primeira mulher. Ela é uma pecadora, né? Não fala o nome dela, provavelmente era uma prostituta. A gente não sabe, né, o
nome, não sabe muitas coisas sobre ela, mas o que a gente sabe é que ela veio até Jesus com um frasco de perfume, chorando, ela se derramou aos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos, ela beijou os pés de Jesus e ela ungiu com o perfume que ela tinha. E a gente conhece essa primeira mulher. A segunda mulher está lá em João 12, do 1 ao 11. Abre lá comigo, ou então acompanha ali no telão. Está acompanhando comigo? Está entendendo que é a história que eu estou te contando hoje? Então acompanha aí o raciocínio. Então João 12, do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E essa é a segunda mulher, é Maria de Betânia. Então, são duas mulheres. A primeira, uma pecadora, uma prostituta, que nós não sabemos o nome dela. E quando Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, ela aparece, derrama o perfume, chora aos pés de Jesus. E a segunda mulher é Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que quando ela se encontra com Jesus, ela derrama um perfume caro, um perfume muito valioso, e faz a mesma coisa. Ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, ela chora, ela se quebranta aos pés de Jesus. Então, a gente pode perceber nessas duas passagens que Jesus é uma pessoa muito acessível. Porque, pensa comigo, Jesus no seu ministério, né, naquela época, as mulheres não podiam nem soltar os seus cabelos, então você imagina, as duas mulheres soltaram os cabelos para secar os pés de Jesus. As mulheres não tinham acesso à educação, não tinham acesso à alfabetização, as mulheres não participavam das principais reuniões. Jesus era alguém muito acessível, Jesus veio para curar, para libertar as pessoas. Pensa só, um leproso que Jesus curou, quantos leprosos, né? A gente sabe de alguns na Bíblia, mas Jesus curou, com certeza em seu ministério, muitos leprosos, né? A lepra era uma doença que é uma doença contagiosa, né? Então, com certeza, tinha mais de um leproso, né? No caminho de Jesus. Então, não era algo que as pessoas chegavam perto de um leproso. Então, Jesus era alguém muito acessível. Então, elas se sentiam confortáveis em chegar aos pés de Jesus. Você consegue perceber isso? Né? Então, as mulheres, elas encontraram em Jesus tudo aquilo que elas precisavam, tudo aquilo que elas ansiavam, né? Tudo aquilo que elas procuraram. Né? Elas não se preocuparam com o que as pessoas iriam pensar, no que as pessoas iriam dizer, elas só se preocuparam em se derramar aos pés de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre esse se derramar aos pés de Jesus. É sobre abrir mão de tantas coisas para estar ali, naquele lugar, de se derramar aos pés de Jesus. E se você está anotando, o tema, então, da palavra de hoje é o lugar de quebrantamento. Certo? Então, você está liberado para usar o seu celular para anotar a palavra. Se você não for anotar,
Então você vai prestar atenção aqui em mim, tá bom? Senão eu vou falar igual o pastor, seu celular vai cair, vai quebrar a tela, vai quebrar a câmera, vai quebrar tudo. Vai dar um tilt aí, você vai ter que ir só trocando por um novo. Senão não vai ter jeito. Então, nessa noite eu quero deixar com vocês alguns pontos sobre o lugar de quebrantamento. Então, o primeiro ponto é que o lugar de quebrantamento, ele é um lugar de decisão. Amém? Então, dá um grito aí para a pessoa do seu lado, né? Porque talvez ela não entenda você de máscara. Fala assim, o lugar de quebrantamento é um lugar de decisão. Isso mesmo. Então, essas duas mulheres, elas ouviram Jesus pregar em algum lugar antes, certo? Vocês concordam comigo? Elas ouviram Jesus pregar, elas ouviram Jesus ministrar em algum lugar. E aquela palavra fez, né, chegou ao coração delas, e elas, pensa comigo, pensa se você fosse uma dessas mulheres, né? Você viu Jesus pregar, você ouviu a mensagem, e aí você foi para a tua casa, e você ficou lá pensando, né? Uma semente foi lançada no seu coração, e você ficou pensando sobre aquilo, e algo começou a acontecer em você, e você começou, eu preciso encontrar aquele homem, mas eu preciso encontrar aquele homem. Pensa só que isso que foi sendo causado no coração de cada uma delas, né? Então, elas decidiram buscar por Jesus. Então, o lugar de quebrantamento é um lugar de decisão. Eu preciso decidir buscar Jesus. Porque elas poderiam muito bem ouvir Jesus pregar, ir para casa e vida que segue. Amém? Deixar, né? E vida que segue. E eu não preciso, vou voltar para encontrar ele, eu já ouvi. Mas elas decidiram buscar por Jesus, né? Decidiram derramar o que elas tinham de maior valor. Decidiram derramar um perfume caro. Decidiram, né, ir lá, desamarrar os cabelos, passar por isso. Demonstrando que elas tinham um coração humilde, um coração que não é orgulhoso, né? Que consegue entender o valor e a necessidade da presença de Jesus. Né? E trazendo para a nossa vida hoje, o que tem te impedido de ir para esse lugar? Será que quando você sai daqui, igual essas mulheres, ouviram Jesus pregar, e você sai daqui desse lugar, você tem ouvido sobre Jesus aqui, e aí você vai para a sua casa, e aí você não busca Jesus, você deixa a sua vida seguir? Ou será que você está lá na sua casa e você deseja encontrar Jesus, deseja derramar e saber mais sobre quem Ele é, querer conhecer mais sobre esse homem que a gente cantou, manso, humilde? Ou será que você escuta e você volta para a tua casa e está tudo certo? Semana que vem, sábado que vem, se tiver culto, eu escuto de novo. Se não tiver, só na outra, e assim vai. Será que quando você escuta sobre Jesus, quando você ouve a gente falar sobre Jesus, quando você escuta aqui a Gabi falando assim, pessoal, ergue a sua mão, se derrame aos pés de Jesus, isso não te causa nada? Não te faz querer se derramar? Será que você está muito confortável ao ambiente? E eu estou compartilhando perguntas que eu senti Deus fazendo para mim. Será que, Isabela, você está muito confortável com esse ambiente? De vir aqui, vai ter uma música boa, uma música de louvor. Eu vou escutar sobre Jesus, alguém vai trazer uma mensagem. Provavelmente Deus vai falar ao meu coração. Será que eu estou muito acostumado com isso? Né? E daí eu não começo a enxergar que existe a necessidade de me encontrar com Jesus a sós. Começo a perceber, não precisa, né, de relacionamento com Deus a sós, sozinho. Se eu tenho aqui, eu tenho louvor, eu tenho palavra, o pastor e a pastora podem vir orar aqui por mim, eu não preciso nem orar, nem falar nada com Deus. Então, será que eu estou muito confortável? Será que eu estou muito acostumada a ser abençoado por Deus nesse ambiente de bênção?
Será que você se acostumou com isso? Eu queria falar, às vezes, hoje eu estava orando e eu queria falar para você que nasceu na igreja. E você teve, né, você nasceu aqui dentro, né, seus pais sempre te trouxeram. E você está aqui na adolescência, você passou pelo Inakids, pré-adolescentes, e você está aqui hoje. Você não sabe, você sempre caminhou com Jesus, né? Desde quando você era novinho, criança, desde quando você nasceu. Eu quero falar isso para você. Quero dizer que você precisa ter um encontro você com Deus. O fato de você ter nascido na igreja é uma bênção, é um privilégio. Mas você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Pessoal, particular. Você precisa entender o valor da presença de Deus por você. Não pelos seus pais, não pelos seus líderes, não porque você precisa agradar alguém, mas porque você precisa ter um encontro com o Senhor. É uma grande bênção nascer na igreja. Meu filho nasceu e tem esse privilégio. Eu não nasci na igreja. E meu filho tem esse privilégio. E eu louvo a Deus por isso, porque eu estou ensinando ele a amar o Senhor. Mas eu oro para que ele tenha as experiências dele. Para que ele experimente ele, o Senhor. Para que ele me conte assim, mamãe, eu encontrei o Senhor no meu quarto. E Deus falou comigo. E eu amo o Senhor, porque eu me encontrei com ele. E eu quero te dizer, se você veio lá da sua infância, você nunca teve uma experiência você com Deus, e você está acostumado a estar aqui, e você nunca experimentou Deus de uma forma diferente, por você, porque você experimentou o Senhor, eu quero te dizer que você precisa buscar o Senhor. Deus tem algo para você, único. Deus te ama e tem algo para você, para compartilhar com o seu coração. Você precisa buscar isso. Amém? E eu estou falando para quem veio, né, nasceu na igreja, porque quando você já teve, né, você não era convertido, você teve a sua experiência de conversão. Então nós não, né, eu não nasci na igreja. Você que nasceu na igreja, você precisa ter a sua experiência de conversão. Amém? Eu estava orando por isso e eu sinto de te dizer isso. Então, o lugar de quebrantamento é um lugar de decisão. Por quê? Porque existe um preço a ser pago. Aquelas duas mulheres, elas pagaram um preço por aquele lugar. Pagaram o preço de se humilhar diante de pessoas importantes, diante de pessoas da sua cidade. Jesus ia embora daquele lugar e elas iriam ficar. Será que valia tanto a pena assim? A vergonha, né? A humilhação de se ajoelhar, de ser mulher, de se derramar. Será que valia tanto a pena? Então, existe um preço a ser pago. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço de se derramar aos pés de Jesus, de se quebrantar. Nem todo mundo quer pagar esse preço. O lugar de quebrantamento é um lugar de decisão porque precisa existir arrependimento. E arrependimento genuíno. Você precisa deixar as suas práticas de pecado. Esse é um lugar onde você precisa entregar a sua vida e dizer para o Senhor, eu me arrependo, Jesus, do que eu fiz. Essa mulher que se diz, né, que a gente tem como prostituta, pecadora, né? Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vá em paz. Ela estava arrependida aos pés de Jesus. Ela entendeu o que Jesus estava pregando. Ela ouviu a mensagem e a semente que foi plantada no coração dela cresceu. E ela compreendeu o que Jesus veio fazer na terra. Ela não simplesmente foi para a casa dela e deixou a vida seguir, ou ela simplesmente voltou para Jesus como uma vítima, mas ela entendeu quem Jesus era, que Ele era o Salvador, que Ele era o Messias e que Ele veio para salvar. Então ela se derramou, ela se entregou, ela se arrependeu. Será que você tem consciência de quem Jesus é? Que Jesus é o seu Salvador. Ele veio para te salvar.
Pensa se você estivesse naquela época de Jesus. Pensa no lugar dessa mulher. Que privilégio poder se entregar aos pés de Jesus, poder se derramar. E você pode fazer isso, é acessível a você. Né? Precisa confessar que Jesus é o único que pode preencher o vazio do teu coração. Você precisa, né, deixar o orgulho de lado, precisa ser humilde para dizer que Jesus é aquilo que você precisa. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente não consegue nem reconhecer que Jesus é o que a gente precisa. Porque a gente acha que a gente se basta. E não é isso. O lugar de quebrantamento é um lugar de decisão. Porque não pode se preocupar com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar. Não pode ficar se preocupando com os outros, com seus amigos da escola, com as pessoas. Ai, meu Deus, está se quebrantando. Deus está mudando a vida da fulana. Não pode se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Precisa se entregar ao Senhor. Amém? O pastor leu o Salmo 51, eu vou ler. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado. Um coração que entende o valor da sua presença. Deus vai te honrar por você ter se quebrantado. Deus vai te fazer vencer a humilhação, vai te fazer vencer, né, a vergonha. Deus vai te ajudar, amém? O tópico 2 é que o lugar de quebrantamento é um lugar de segurança. Então fala para a pessoa do seu lado, lugar de segurança. Amém? Então as duas mulheres, elas ouviram Jesus pregar, elas receberam a mensagem de Jesus e elas confiaram que Ele poderia mudar a vida delas. Pensa só, para elas voltarem até Jesus, e se fosse tudo mentira? E se elas chegassem e abaixassem aos pés de Jesus e Ele falasse, ei, sai daqui, sua louca, o que você está fazendo? E se fosse tudo mentira? Meu Deus, que vergonha, né? A louca. Todo mundo ia falar que as endemoniadas, ajoelhando no pé dos outros. E se fosse uma loucura total que elas acharam? Mas porque uma semente foi plantada, porque a palavra de Deus é viva, porque o próprio Jesus estava ministrando, era vida. Existia segurança para elas irem até lá e se derramar aos pés de Jesus. A atitude é ousada, mas é ousada porque existia uma palavra de Deus que estava sobre elas. Algo que foi ministrado antes, que tocou o coração e que encorajou e deu essa segurança para que elas pudessem ministrar, pudessem receber Jesus, pudessem se quebrantar. Elas confiaram que Jesus as receberia. Elas confiaram que Jesus não iria chutar elas e chamar elas de louca, de sai daqui, suas malucas, tá secando meu pé com cabelo, eca, que nojo, sai daqui. Né? Elas agiram por fé, foram ousadas, agiram por fé. Né? E a fé vem de ouvir a palavra de Deus, amém? Elas confiaram que Jesus poderia curar, que Jesus poderia livrar elas do pecado, do peso do pecado. E quando a gente fala sobre um lugar de segurança, a gente fala sobre um lugar onde você pode ter intimidade. E qual que é o lugar da sua casa que você tem intimidade? O lugar de maior intimidade da sua casa para você? Seu banheiro, você vai falar. O segundo lugar. Eu pensei no banheiro agora, né? Porque eu pensei, solta uns pum lá e tal. O seu lugar de maior intimidade é o seu quarto, amém? Que você põe seu pijama, os meninos dormem de cueca, samba canção, solta aqueles pum fedorento lá, né? Fica com a cueca borrada.
Ué, acontece, né? Não com o meu marido. Senão ele vai achar que eu tô falando dele. Acontece, adolescência. É o seu quarto, o seu lugar de maior intimidade, não é? É o seu lugar de segurança, porque ali você pode fechar a porta do seu quarto e fazer várias coisas, até coisas erradas, não é verdade? Porque ninguém vai ver, né? Seu lugar de segurança. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Não é à toa que na palavra de Deus fala para você ir orar e ter o seu tempo com Deus lá no seu quarto. Porque esse é um lugar de segurança. Esse é um lugar de intimidade. É um lugar onde você fica sem maquiagem, você fica de pijama, você fica de qualquer jeito, você fica muitas vezes com uma aparência que você não ficaria na frente de ninguém, não é verdade? Então, esse é um lugar de segurança, é um lugar de intimidade, é só para os íntimos, é só para quem te conhece de verdade esse lugar. Por isso que a palavra de Deus fala para você ir lá para o teu quarto, para você fechar a porta e rasgar o teu coração. E ser quem você é de verdade, sem máscaras, sem nada te cobrindo. Rasgar o seu coração. Porque é um lugar de intimidade, amém? Elas levaram até a presença de Jesus o que elas tinham de maior valor, um frasco de perfume. E quando você vai lá para o seu quarto, você precisa levar aquilo que você tem de maior valor. E como o pastor falou, a gente não tem nada para oferecer. Mas muitas vezes a gente tem colocado na nossa vida coisas que a gente tem dado esse valor. A gente tem dado essa liberdade. A gente tem dado essa autonomia para essa coisa ter esse valor, para essa coisa ocupar o lugar do Senhor. E o que tem ocupado esse lugar? E o que tem sido esse muito valor para você? Talvez um namoro que não é legal, que não está na hora certa, que chega a ser até doentio, algo que não vem de Deus, que não está correto. E Deus está te convidando a entregar no altar dele, a se arrepender daquilo. Talvez seja, o seu ego, inflado, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua vontade de ser sempre mais que os outros. E Deus está te convidando a ir nesse lugar de intimidade, rasgar o seu coração e deixar ali. Talvez seja, o seu videogame, que tem um valor muito grande, o seu celular, os seus contatinhos. Eu não sei. Você sabe o que tem um grande valor na sua vida. Talvez não seja nada disso que eu falei, mas você sabe aquilo que tem um valor alto na sua vida e que você precisa entregar na presença de Deus. Amém? É tempo da gente se derramar aos pés de Jesus. Da gente quebrar o nosso coração. Sabe, gente, quando Deus falava comigo assim, despertar, me mostrava aquele despertador. Eu penso que às vezes a gente não percebe o tempo e a estação que a gente vive. Eu já falei isso uma outra vez que eu ministrei. Eu não estou aqui para te causar medo, para te causar pavor, mas Jesus está voltando e isso precisa ser um motivo de grande alegria, mas precisa causar temor no nosso coração. Isso precisa trazer temor para o meu coração. Quando eu venho num culto como esse, onde o louvor, olha a presença de Deus, o louvor aqui, maravilhoso, um lugar preparado para você, você não ergue nem a sua mão, você não é capaz de erguer a sua mão. Será que você seria como essa mulher e se lançaria aos pés de Jesus? Ou você seria como, os outros que zombariam da mulher? Ou viria e falaria, mais um aqui doido falando um monte de coisa nada a ver.
e cai fora. Porque às vezes a gente vem para o culto e parece que tem um monte de descrente aqui, não um monte de crente. Um monte de gente desconfiada se Deus pode ou não fazer as coisas. Você precisa levantar a sua mão. Você está aqui, é uma oportunidade de louvar o Senhor, de se encontrar com Ele. Se o seu dia foi bom, você vai vir aqui agradecer. E se seu dia foi ruim, é uma oportunidade de você se entregar a Jesus, de Deus falar com você, de Deus mudar essa sua perspectiva de dia ruim para dia bom. Então você não tem motivo para ficar com a sua mão abaixada, só se seu braço não levanta de jeito nenhum. Você tem um problema aí nos nervos, não sei, e seu braço não te obedece. Agora, se seu braço te obedece, você pode levantar. É o mínimo que você pode fazer, amém? Provérbios 3, do 5 ao 6, fala: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, no nosso coração. Nós precisamos confiar no Senhor, nos apoiar no Senhor. Não podemos confiar no nosso próprio entendimento, porque a nossa inteligência, ela é muito fraca, ela é muito pequena perto da inteligência do Senhor. Você precisa confiar em Deus, naquilo que Deus está te falando, naquilo que Deus está te guiando, amém? Dependa dEle, aprenda a depender de Deus. Quando as situações vierem, quando as dificuldades vierem, aprenda a depender de Deus, aprenda esse lugar de segurança. Porque quando eu me derramo aos pés de Jesus e eu compartilho o meu coração com o Senhor, esse é um lugar seguro, é um lugar que Deus vai transformar a minha vida. Quando eu compartilho os meus pecados, eu falo: Senhor, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade com a masturbação, eu tenho uma dificuldade com a pornografia, eu tenho uma dificuldade com... Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Qual que é a sua... Você vai se entregar, porque ali é um lugar de segurança. Ao invés de você ficar compartilhando com seus colegas as suas dificuldades, compartilhe com o Senhor, no seu lugar de segurança, de intimidade. E Deus Ele vai olhar para você, assim como Ele olhou para essas mulheres. E Ele vai dizer: a tua fé te salvou. Amém? E o tópico 3 é que o lugar de quebrantamento é um lugar de restauração. Fala aí para quem está do teu lado: restauração. Cada vez mais eu falo para falar menos palavras, né? É um lugar de restauração. Na verdade, o lugar de quebrantamento é um lugar de muitas coisas, amém? Eu só quis pontuar 3 que Deus estava falando comigo, mas o lugar de quebrantamento é um lugar maravilhoso. Então, na primeira mulher, na mulher pecadora, era Simão, o fariseu, que estava recebendo Jesus na casa dele, e ele não tem uma atitude de honra. E naquela época, quando você recebia alguém na sua casa, o mínimo de hospitalidade, né, para você receber alguém, você precisava lavar os pés daquela pessoa, ungir aquela pessoa, cumprimentar com um beijo, né? Era o mínimo de hospitalidade. E Simão, o fariseu, não fez nada disso com Jesus. Gente, era Jesus que estava indo na casa dele. Se Jesus viesse na minha casa, eu acho que eu ia pular em Jesus. Eu ia falar: pelo amor de Deus, não vai embora nunca mais, fica aqui. Deixa eu ir com você, né? Eu não ia deixar ele fazer nada, eu ia lavar ele inteiro. Sei lá o que eu ia fazer, eu ia ficar bem doido lá. Porque era Jesus, e o cara nem cumprimentou Jesus, nem fez o mínimo que deveria fazer. E aí, na outra história, Judas Iscariotes, ele vê Maria de Betânia, né, se derramando aos pés de Jesus, e ele fala assim: gente, né, podia pegar o dinheiro desse perfume e dar para os pobres. Na verdade, ele nem queria dar para os pobres, ele queria roubar uma partezinha lá para ele,
porque ele não entende o valor da presença de Jesus. Ele não entende aquilo, né? E assim como Simão, o fariseu, como Judas Iscariotes, às vezes a gente está no mesmo ambiente, né? E a gente tem diferentes percepções de quem Jesus é. A gente está no mesmo ambiente onde tem Marias, onde tem mulheres pecadoras, eu vou falar assim, né? Para identificar outra mulher. Simão, o fariseu, e Judas. É o mesmo ambiente. Vocês percebem isso? Eles estavam todos no mesmo ambiente, com o mesmo Jesus. Mas as percepções de quem Jesus era são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Maria, a mulher pecadora, elas não perderam a oportunidade. E se aquela fosse a última oportunidade que elas tinham de se derramar aos pés de Jesus, elas não perderam a oportunidade. Elas correram se derramar, se entregar, chorar aos pés de Jesus. Elas não perderam a oportunidade de serem restauradas por Deus, de deixar Jesus agir na vida delas. Resultado, as duas tiveram as suas vidas restauradas, seus pecados perdoados, tiveram entendimento de quem Jesus era, enquanto Judas e Simão, o fariseu, estavam no mesmo ambiente, vivenciando as mesmas coisas, tendo as mesmas oportunidades, mas tendo posturas diferentes, ignorando quem Jesus era, zombando de quem Jesus era, não valorizando a presença de Jesus. E às vezes esses somos nós. Nós estamos no mesmo ambiente, todos aqui, recebendo das mesmas coisas. A nossa lâmina na célula é ministrada igualmente para todo mundo que está aqui. Você recebe a mesma palavra. Você recebe a mesma coisa no domingo. Você recebe a mesma coisa na sua célula, no culto de sábado, na oração de quarta-feira. Todo mundo que está aqui, por isso que tem um microfone, porque não é para uma pessoa, é para todo mundo que está aqui. Que se fosse para uma pessoa, eu ia falar aqui baixinho. Para uma pessoa. Mas é para todo mundo, a gente está no mesmo ambiente. E muitas vezes, a gente está mais Simão, fariseu, e Judas, julgando, apontando os defeitos e querendo mudar as coisas, do que valorizando a presença de Jesus, valorizando a palavra de Deus, valorizando aquilo que Jesus está fazendo. Às vezes você está aqui hoje, nesse louvor, e se você tivesse decidido estar nesse lugar, decidido abrir teu coração, você teria recebido uma porção nova do Senhor. Deus teria derramado algo novo sobre você. Mas às vezes você decidiu julgar o look do dia da galera aqui. Ai, que brega. Nossa, cabelo espalhafatoso, ridícula. Nossa, pintou. Meu pai, regaçada. E o louvor aqui, ó. E você aí, com seus olhos abertos, só julgando. Ou então você está aí na sua cadeira pensando, meu Deus, esse ar tora e daqui a pouco fica quente. Tora e daqui a pouco fica quente. Que porcaria. E você só pensa isso. Ao invés de você valorizar a presença de Jesus. Ao invés de você valorizar a oportunidade que você tem de ter um culto para a sua idade. Um culto onde você encontra os seus amigos, as pessoas que você gosta de estar. Um culto onde é preparado e pensado para você. Onde a gente passa a semana orando e pensando, Deus, traz aquele adolescente. Que ele se encontre com o Senhor. E aí você chega aqui, você está no meio e você não levanta nem a sua mão. Você não fala nenhum amém, você não faz nenhuma oraçãozinha, nem assim, Jesus, obrigado por esse dia. A gente precisa mudar a nossa postura. E não é sobre valorizar um prédio, valorizar uma igreja, sobre valorizar pessoas, que é muito importante. Mas é sobre valorizar quem mais importa, a presença de Jesus. É valorizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por você. E às vezes a gente se esquece.
a gente se esquece disso. A gente se esquece que Ele é importante. A gente se esquece porque a gente está preocupado demais com as coisas da vida. E Jesus pode esperar um pouquinho. Não é verdade? Que às vezes a gente pensa assim. Ou só eu que já pensei assim? Só eu que sou doida e pensei assim? Queria chamar o louvor para subir aqui. Então, o lugar de quebrantamento, ele é um lugar de decisão. Ele é um lugar de entrega. É um lugar de restauração. O lugar de quebrantamento é um lugar de intimidade, de relacionamento. É nesse lugar de quebrantamento que você vai aprender mais sobre quem Jesus é. Você vai conhecer mais quem Jesus é. Sabe quando a gente fala assim, eu quero me tornar mais parecido com Jesus? É porque você se torna parecido com alguém que você caminha junto. Com alguém que você tem o hábito de conversar, de se relacionar. Eu e o André, quando a gente começou a namorar, a gente tinha algumas coisas em comuns. Mas até as nossas gírias, o nosso jeito de falar, muitas vezes eram muito diferentes. Mas nós caminhamos juntos, nós nos casamos. E hoje a gente conversa e a gente dá risada de coisa que muitas pessoas nem entenderiam do que a gente está rindo. Porque a intimidade faz isso, o relacionamento faz isso. E eu quero estar num lugar e olhar para Jesus e dar risada com Jesus de uma coisa que só Ele entenderia. Porque Ele é meu melhor amigo, eu quero ter esse relacionamento com Ele. Você quer ter esse relacionamento com Ele? Você tem vontade de ter esse relacionamento com Ele? Então eu quero te dizer que é nesse lugar de se arrepender, de rasgar o coração, é nesse lugar de se ajoelhar e de não pensar em quem está do seu lado. Eu estou vendo o Gui aqui. O Gui anda de bike, um monte pela cidade. Se você já viu ele, você tem que dar oi para ele aí na cidade. Eu já encontrei ele várias vezes. Gui, você quer andar de bike e conversar com Jesus? Porque eu acho que o Gui faz isso, não faz? Porque ele é o melhor amigo. E você precisa andar com a sua bike e conversar com Jesus. E compartilhar e falar assim, nossa, não sei, estou muito rápido, estou muito devagar, estou muito cansado. E compartilhar com Jesus e Jesus está com você. É esse relacionamento que você precisa buscar. É essa meta de relacionamento que você precisa ter com Jesus. De intimidade, de entrega, de relacionamento profundo. Amém? Então, enquanto o louvor toca, eu queria fazer algo bem prático com vocês. Eu queria que você se ajoelhasse aí onde você está. E eu não quero ninguém em pé. Eu quero todo mundo, ninguém sentado, só se você não puder se ajoelhar. Você tem alguma coisa, você não pode ajoelhar. Mas eu queria que você se ajoelhasse aí no seu lugar. E eu... Perdão. Eu falei para você falar e... Perdão. E eu queria que você aproveitasse esse momento. Como nós dissemos, como eu disse aqui, né, nessa noite. Esse é um lugar de decisão. E que você possa tomar essa decisão hoje aí no seu lugar, ajoelhado diante do Senhor. Decida pelo Senhor. Decida servir ao Senhor. Decida amar o Senhor de todo o seu coração. Decida se derramar na sua presença. Faça um compromisso com Ele nessa noite. Um compromisso de rendição. Um compromisso de serviço. Um compromisso de amor. Um compromisso de valorizar a presença de Deus. Enquanto o louvor vai tocar essa música, começa a derramar o seu coração. Começa a dizer, Senhor, eu estive longe, mas eis-me aqui. Senhor, o Senhor se lembra de mim, o meu nome é fulano de tal. Eu te amo, mas talvez o Senhor não saiba porque eu nunca te disse isso. Começa a dizer para o Senhor.